Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Que canção misteriosa essa, que poesia misteriosa, que frase misteriosa. Eu penso aquilo que faço, eu faço aquilo que penso, e é isso, e eu posso mais que isso, eu posso mais, eu posso pensar mais, fazer mais. A mente é uma brincalhona. Ela pensa muitas coisas boas, muitas coisas ruins. É tipo uma criança cheia de energia numa sala cheia de travesseiros, pelas paredes, pelo teto, por tudo, e a criança fica pulando, sem parar. É isso que a nossa cabeça é. Às vezes surge um pensamento bom, desses de salvar o mundo. Então eu vou salvar o mundo. É só um pensamento. É só uma brincadeira. E às vezes surge um pensamento: ah, isso não tem mais sentido, já era, acabou. É só uma brincadeira. É só a mente brincando. Coragem, coragem. Se o que você quer é apenas o que pensa, é apenas as brincadeiras que pensam, você pode mais, você pode mais. Não que isso signifique pensar mais coisas, mas é dar um passo além, né, desta brincadeira. Você não precisa mais brincar. Você pode aprender, amadurecer. Enquanto essa mente pula que nem pipoca na panela, ela vai estourar, né? Mas existe uma outra semente. Olha só, enquanto a sua mente parece uma panela de pipocas estourando, e parece que muita coisa está acontecendo, parece que muitas sementes estão explodindo, nascendo, brotando, na verdade é tudo um jogo artificial, uma brincadeira. A verdadeira e única semente que precisa florescer fica escondidinha no fundo do seu coração, enquanto a sua mente se diverte com pipocas. Quem dera fosse realmente uma diversão, que você realmente compreendesse o jogo do pensamento como uma brincadeira, mas não, ele é levado muito a sério. As pipocas são todas muito sérias. Existem ideias de fazer guerra com as outras pessoas, brigar, revolucionar. Isso é tudo muito sério. Isso causa problemas na sociedade, porque é levado muito a sério esse jogo de estourar pipocas com a cabeça. Existe, enquanto isso, uma sementinha do interior do seu coração que anseia por nutrição e ela nunca vem. Sabe por quê? É muito perigoso florescer como um ser humano autêntico. Tem sido muito difícil, desde muitos tempos atrás. Você já ouviu falar da história de Jesus Cristo? Ele foi morto, crucificado, porque ele acreditava nele mesmo. Tá, eu sei, a história é outra. Mas essencialmente, psicologicamente, porque ele acreditava em si mesmo, nas coisas que ele dizia, nas coisas que ele sentia. 922 anos depois de Cristo exatamente, houve um outro homem árabe chamado Mansur al-Ilash. Ele era persa, a cultura local onde ele vivia era o Islã, palavras do profeta Maomé, etc, etc. E Mansur al-Ilash foi tido como um contraversor. Ele era sufista. Sufismo é um caminho místico dentro do islamismo. O que Mansur dizia, ensinava, acreditava, a sua semente interior dizia: eu sou Deus. An al-Haq, ele dizia. Basicamente, por isso, por causar tanto tumulto entre as pessoas, foi acusado então de heresia dentro da cultura em questão e foi também eliminado. Não apenas crucificado como Jesus, ele foi esquartejado vivo. Enquanto isso, está registrado que ele sorria. Conta-se uma história
sobre este momento em que finalmente ele foi acusado e eliminado. Porque isso é intriga política, é claro, que ele estava também causando problemas para o poder vigente. 1000 anos atrás, isso era um problema. Hoje, será que ainda é um problema? Será que esse problema existe ainda? Ou já nos livramos disso? Será que ele se manifesta de uma outra forma? Essas torturas se manifestam de outras formas? Se você for um contraversor dentro do sistema, um contraversor, na verdade, apenas por acreditar em si mesmo e por querer fazer as massas saírem da grande mentira criada pelos poderosos. Hã? Porque isso também foi o motivo da eliminação de Al-Mansur na época. Enquanto estavam eliminando-o em praça pública, a multidão enfurecida jogava pedras também. E entre a multidão tinha um amigo pessoal do Mansur, chamado Shibli, e ele jogou também uma flor no seu amigo. E esse seu amigo que estava rindo em paz durante toda a eliminação, quando viu que Shibli jogou uma flor, a expressão dele foi de tristeza. Shibli entendeu na hora o que aconteceu. Shibli jogou a flor. Não quis jogar uma pedra, mas jogou a flor. Pelo fato de que ele ficou com medo da multidão. Se ele não jogasse nada, ele seria acusado de fazer parte do grupo do Mansur. E ele seria também eliminado no mesmo momento. Então ele jogou alguma coisa, jogou uma flor. Nisso, a troca de olhares entre eles dois, houve a percepção, o arrependimento e uma mudança significativa para Shibli no resto de sua vida. Então é disso que se trata a coragem de ser você mesmo. É perigosíssimo. Talvez nos dias de hoje não se elimine mais pessoas dessa forma, é claro. Será que é tão claro? Será que não são eliminadas pessoas que pensam diferente? Claro, o mundo mudou bastante. As culturas se misturaram, a tecnologia evoluiu, a comunicação é instantânea. As coisas estão evoluindo de certa forma que talvez muito haja melhorado sobre isso, mas ainda existem formas de que os poderosos nos controlem. Ainda existem formas, maneiras. E é ainda perigoso ser você mesmo, porque você fica lá estourando as pipocas que o mundo te dá e a sua semente jamais cresce. Poucas pessoas germinam independentemente, autenticamente. Poucas sementes se tornam plantinhas e a plantinha é vulnerável. E desta plantinha vulnerável florescer e perfumar o mundo é mais difícil ainda. É bastante possível que essas plantinhas e flores continuem sendo eliminadas de forma ou outra. Sutilmente, talvez, psicologicamente, educativamente. No entanto, se a sua semente interior não brotar, não germinar e florescer, e para isso precisa coragem, num primeiro instante, coragem. Se isso não acontecer, a sua vida é perdida. A germinação da sua sementinha interior é o autoconhecimento, meditação e tudo mais que a gente fala aqui nos programas da Mantra Cultural sobre cultura Zen. Tem mais aqui na descrição. A cultura Zen artística, em forma de música, de literatura, shows presenciais. A cultura Zen educativa, também em forma de e-books e encontros presenciais aí na sua escola, na sua cidade. E também a cultura Zen em forma terapêutica, bate-papo, conversação. A gente encontra o fio da meada, um solo fértil dentro de você, para que a sua semente cresça. Links aqui na descrição. Essa vulnerabilidade, essa coragem, na verdade, é a maior força que o ser humano tem. Estourar pipocas para se entreter não nos leva a nada.
Coragem de ser você mesmo. Coragem de ser autêntico. De fazer o que precisa ser feito com percepção. Fazer o que precisa ser feito com percepção. A grande chave é a percepção, não aquilo que é feito. Às vezes o amor, amar, é errado. E às vezes se irritar é certo. É preciso percepção. Manter acesa a percepção. Isso vem da meditação. E percepção é o próprio movimento do nascer da sua semente para que se transforme em planta, em flor. Isso significa o seu amadurecimento integral como ser humano verdadeiro. Para isso é preciso coragem, porque você enfrenta um mundo de ignorantes estouradores de pipoca. E esse tipo de eliminação pode acontecer. Acontecerá. Tempestades, vendavais. A sua semente encontrará uma série de desafios. Por isso a prática, o cultivo, a nutrição de poesia, de cultura zen é importante. Um rei tinha 3 filhos e precisava escolher um para ser o sucessor. Deu a cada um deles um pacote de sementes. Cuidem dessas sementes. Daqui a 3 anos eu voltarei e vocês me devolverão as sementes sadias. Aí eu vou escolher dentre vocês o meu sucessor. O primeiro filho guardou as sementes num baú. Em 3 anos estavam podres. Não foi o escolhido. O segundo filho vendeu a semente para o mercador. E quando seu pai voltou, ele comprou outras sementes no mercado e deu ao seu pai e disse: não, essas não são as sementes que eu te dei. Você foi esperto, mas não será o meu sucessor. Agora eu fico imaginando o que o terceiro filho fez. Cadê as sementes? Eu não tenho as sementes. Vem cá. Eu plantei tudo ali fora, ó. Tá ali no jardim. Quando chegar a hora de colher, eu te devolvo as sementes. Ok, você é meu sucessor. Fez o que precisava ser feito com as sementes. É isso que se faz com sementes. A vida é toda pacotinhos de sementes. E você faz o que precisa ser feito. Tem uma história aqui no Bhagavad Gita do Arjuna e do Krishna. Quem conhece esse livro, né? O Arjuna precisava enfrentar numa guerra mortal seus próprios parentes. E ele tinha medo de que adianta. Se eu ganhar essa guerra, significa que eu eliminei meus parentes? Eu não ficarei feliz com isso. E Krishna, que seria o homem espiritual, o eu superior, ele dizia a Arjuna: vá lá e faça o que precisa ser feito. Você não criou essa guerra. Essa guerra é um acontecimento cultural, social, ao qual você está inserido. Vai lá e faça o que precisa ser feito. O mesmo sentimento teve Mansur enquanto era eliminado. Tudo faz parte de uma coisa muito maior na qual você está inserido. São as pipocas do mundo estourando. Tudo era uma brincadeira. Para Krishna, a própria luta nesta guerra contra os parentes era uma brincadeira da vida. Um pacotinho de sementes. Faça o que precisa ser feito. Um homem muito sério, muito calculista, não compreende a brincadeira da vida. Então ele guarda as sementes num baú ou troca com o mercador. Porque jogar as sementes simplesmente na natureza, no jardim, isso é muito inseguro. Não dá para ter certeza que as sementes vão nascer, mas é justamente assim que se vive, com o coração, com sabedoria, com entrega, com coragem. É uma ação com plena percepção. Sementes precisam ser semeadas. Qualquer outra coisa é bobagem. Percepção constante. Atitude plena. Às vezes a gente se arrepende na vida, né? A gente se arrepende de algumas atitudes estúpidas que a gente tem. Quando esse arrependimento é total,
quando você chora e pede perdão real, todo o seu ser se transforma. Você passa a ficar mais atento, mais perceptivo, para não fazer mais a coisa errada. E o que seria a coisa errada? Não é a coisa em si, mas foi a falta de percepção. A falta de percepção te faz fazer coisas estúpidas. Não é a natureza da coisa. Às vezes amar é estúpido. Se o amor for endereçado à nação, ao partido, à religião como instituição, isso é estúpido. É falta de percepção. Mas quando você percebe, se arrepende, automaticamente você se transforma. Então o arrependimento faz parte da transformação. Você estourou muitas pipocas no mundo. Participou muito dessa brincadeira. Percebeu que é estúpido. Mudou, transformou alguma coisa dentro de você. A partir de agora, foco no interior. Foco na sementinha interior. E você, perceptível que é, compreenderá que existirão muitas batalhas contra parentes, exatamente como Arjuna teve que enfrentar. A compreensão da vida é toda essa brincadeira que aponta para o interior, com o aumento de percepção, meditação, autoconhecimento, compreensão de que você é um com o todo. Krishna dizia para Arjuna, vai lá e faça o que precisa fazer. O resultado das suas ações é da conta divina, não é da sua conta. Porque tudo é um todo. Faça o que precisa fazer. Não carregue arrependimentos. Compreenda a natureza das coisas. E esteja perceptível. E esteja altamente perceptível. Afie as suas antenas. Desta forma, as suas ações serão sem karma. Já ouviu falar do karma? Da acumulação de arrependimentos, vamos dizer assim. A acumulação de culpa seria uma identificação, uma personilificação, é isso, né? Personificação do passado, de tudo que você fez. Às vezes, até em outros corpos. Uma personificação, uma identificação com todo o seu passado. Isso gera um peso muito pesado, né? Um fardo muito pesado e uma impossibilidade de ver a vida o que ela é. É muita pipoca na panela, entende? E a sua sementinha fica soterrada. Mas quando você fica cada vez mais atento, meditativo, perceptível, tudo vai esclarecendo. Você vai se desligando de todo esse passado pela compreensão de que você não é esse passado. Esse passado é só a vida acontecendo. A vida a qual você está inserido. Vá lá e lute as batalhas. Enfrente quem tiver que enfrentar. Não é você. Não é o seu passado, não é o seu registro, não é sua culpa. Só que essa sacada, ela é muito sutil e com certeza perigosa, porque a nossa mente, sabendo agora dessa treta, desse truque, vai automaticamente querer dizer, eu posso fazer isso tudo, eu posso destruir todo mundo porque não sou eu. Esteja atento, e atento significa atento à sua mente, porque ela vai fazer esse tipo de truque. Esse é o lance. E somente esse é o lance. A sua lida com a sua mente, a sua astuta mente, vai sempre querer fazer as coisas que ela quer, dizendo que é a vida que quer. Eis a questão, eis o lance. A atenção, na verdade, é você fisgar a mente no momento em que ela te lança essas iscas. Na verdade, é a própria mente que te faz agir e se arrepender depois. Mas quando você está realmente perceptível à vida,
que acontece. A brincadeira da vida, você fica livre de toda essa ilusão, desse fardo. E as suas ações serão sempre mais, cada vez mais, assertivas no sentido, profundas no sentido, certas no sentido, harmônicas com a vida. Não estará sendo feito mal nenhum, nem causando arrependimento ou karma nenhum. O único modo disso acontecer é estando em harmonia com a natureza. Na verdade, a harmonia com a natureza, com as coisas da vida, é a única possibilidade que a sua semente interior tem de florescer. Se você não está em harmonia, você está na mente, e a mente tem toda uma estratégia diferente da vida, toda egóica, e que vai levar ao sofrimento, ao arrependimento, karma, etc, etc. O que é real precisa ser encontrado. Então você fica atento ao que é real. O ser humano se entendia muito fácil com a vida porque ele acumula o passado na memória. Você repete as coisas da sua vida, do seu dia a dia, naturalmente você fica entediado. Os animais não ficam entediados, eles talvez não percebam que as coisas estejam se repetindo. Ou que as coisas estejam se repetindo para o fim, até chegarem ao fim. Então, o ser humano percebe isso e automaticamente ele começa a ficar entediado. Por isso o joguinho de pipocas. E essa fuga do autoconhecimento, do encontro consigo mesmo, que na verdade seria a única libertação, a única imortalidade. Quando você fica atento, quando você busca a realidade, o que é real, a sua vida segue em frente. Não há mais passado psicológico, não há mais apego ao passado psicológico. Você sempre segue em frente, porque a percepção é para frente, é pro aqui e pro agora. A vida real, o real é sempre o aqui e agora, nunca a memória e o passado. E aqui, para frente, no momento presente, nunca é encontrado nenhum dilema, nenhum arrependimento, nenhuma culpa. E sempre se percebe o que é para ser feito, o que está acontecendo na vida, qual é a função de você como instrumento da vida. Mas é sempre bom tomar cuidado com a mente, com o passado, com a memória, com o ego, com o apego a todo esse falso eu feito de vitimismo, culpa, ganâncias. A mente vai tentar te tirar sempre do momento presente. Aí você vai se sentir como Chibli. Lá pelas tantas você vai estar entre a mente e o coração. Vai jogar flores, vai atacar com flores tudo aquilo que a multidão ataca. Você sabe, você não precisa mais atacar ninguém. Você não está mais tão inconsciente quanto as massas, mas você finge estar. Nisso, talvez as massas não percebam, mas você já começa a perceber, opa, eu não preciso mais disso. Isso é um arrependimento muito profundo e muito construtivo. É um grande momento na vida da gente. Talvez nós não sejamos mais eliminados pela multidão como as pessoas do passado foram, mas com certeza ainda existem maneiras que a mente, que a política, que as organizações institucionais da mente inventem para abafar o nosso coração. Isso é um fenômeno natural da vida humana, da cultura humana. As mesmas situações que Krishna, Jesus, Mansur, Shibli, todo mundo passou, a gente passa também. Estejamos alertas, aprendemos com os sábios. No final das contas, é aquela coisa, o príncipe da mentira desse mundo, né? Ele não pode oferecer nada que seja a nossa
iluminação, a nossa percepção, o nosso florescimento integral como seres humanos. E não há nada de bom que a gente possa deixar nesse mundo que não seja o nosso florescimento. Portanto, coragem, coragem, se o que você quer é só aquilo que pensa e faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Até o próximo vídeo.